Capítulo 5. Convites. Ensino médio. Não mais um purgatório, e sim um verdadeiro inferno, suplício e fogo. Sim, eu tinha o pacote completo. Comecei a fazer tudo certo, cada i com seu pingo, cada t com seu traço. Ninguém podia reclamar que eu estivesse fugindo das minhas responsabilidades. Para agradar Esme e proteger minha família, permaneci em Forks. Voltei à minha antiga rotina. Não caçava mais do que os outros. Todos os dias, frequentava a escola e brincava de ser humano. Todos os dias ficava atento a qualquer novidade sobre os Cullen, mas nada surgiu. A garota não disse nada sobre suas suspeitas. Repetiu sempre a mesma história. Eu estava ao lado dela e a tirei do caminho da van, até que os ávidos ouvintes se cansaram e pararam de buscar mais detalhes. Não havia perigo. Meu ato precipitado não ferira ninguém, a não ser a mim mesmo. Eu estava determinado a mudar o futuro. Não era a tarefa mais fácil que alguém se propusesse, mas eu não vi outra opção para minha vida. Alice disse que eu não seria forte o suficiente para me afastar da garota. Eu provaria que ela estava enganada. Achei que o primeiro dia seria o mais difícil. Ao final do dia, tive certeza. Era eu quem estava enganado, não Alice. Era de cortar o coração, saber que eu magoaria a garota. Consolei-me com o fato de que sua mágoa não passaria de um pequeno chateação, uma picadinha de rejeição, comparada com a minha. Bela era humana, e sabia que eu era alguma coisa danosa, ameaçadora. Provavelmente ficaria mais aliviada do que magoada quando eu virasse o rosto e fingisse que ela não existia. Oi, Edward. Foi assim que ela me cumprimentou na aula de biologia. Sua voz estava amável, amistosa e uma guinada de 180 graus em relação à última vez que nos faláramos. Por quê? O que significava aquela mudança? Será que ela se esquecera? Será que concluíra ter imaginado todo o episódio? Será que talvez tivesse me perdoado por não ter cumprido minha promessa? As dúvidas me golpeavam e me dominavam, como a sede que me acometia cada vez que eu respirava. Apenas um instante para olhar nos olhos dela, apenas para ver se eu conseguiria ler as respostas ali dentro. Não podia me permitir nem mesmo isso. Não se eu estava disposto a mudar o futuro. Movi meu queixo 1 centímetro na direção de Bella, sem desviar o olhar da frente da sala. Foi o único movimento com a cabeça, e depois virei o rosto para frente. Ela não voltou a me dirigir a palavra. Naquela tarde, assim que saí da escola e parei de representar meu papel, corri meio caminho até Seattle, como havia feito no dia anterior. Parecia que voar bem acima do solo me fazia lidar com a dor de um modo ligeiramente melhor, transformando tudo à minha volta em um grande borrão verde. Esse passeio se transformou em um hábito diário. Será que eu amava Bella? Talvez não. Ainda não. Porém, o futuro que Alice vislumbrara continuava vivo na minha mente, e percebi como seria fácil me apaixonar por Bella. Seria como cair. Não era preciso esforço. Não me permitir amar Bella seria o oposto, impelir-me despenhadeiro acima, uma mão após a outra, com a mesma dificuldade que teria se só contasse com a força dos mortais. Passou-se mais de um mês, e a cada dia ficava ainda mais difícil. Não fazia sentido para mim. Eu ainda esperava superar aquele sentimento. Esperava que aquilo se tornasse mais fácil, ou no mínimo, menos difícil. Provavelmente Alice se referira a isso quando previra que eu não conseguiria me manter afastado da garota. Ela vislumbrara a escalada da dor. Mas eu não conseguiria controlar a dor. Eu não destruiria o futuro de Bella. Se meu destino não era amar Bella, evitá-la não era o mínimo que eu podia fazer. No entanto, evitá-la era o máximo que eu conseguia suportar. Podia fingir ignorá-la e nunca olhar para ela. Podia fingir não ter nenhum interesse, mas ainda perdi o fôlego a cada vez que ela respirava, a cada palavra que falava. Não podia observá-la com meus olhos, então fazia com os olhos dos outros. A maioria dos meus pensamentos orbitava em torno dela, como se ela fosse o centro de gravidade da minha mente. À medida que esse inferno me oprimia, passei a agrupar meus suplícios em 4 categorias. Os 2 primeiros eram conhecidos, o cheiro e o silêncio de Bella. Ou melhor, para assumir minha própria responsabilidade, minha sede e minha curiosidade. A sede constituiu o principal dos meus suplícios. Eu já me acostumara a parar de respirar completamente nas aulas de biologia. Claro, sempre havia exceções. Quando eu tinha que responder a uma pergunta e precisava respirar para falar,
Cada vez que eu experimentava o ar em torno de Bella, era a mesma sensação do primeiro dia: desejo e necessidade, uma violência brutal, desesperada para explodir. Era difícil me apegar, mesmo que de leve, a razão ia ao controle nesses momentos. E, exatamente como naquele primeiro dia, o monstro dentro de mim urrava, quase chegando à superfície. A curiosidade era o mais constante dos meus suplícios. Uma pergunta nunca saía da minha cabeça: o que ela está pensando agora? Quando eu ouvia suspirar em silêncio, quando ela enroscava uma mecha do cabelo em volta do dedo distraidamente, quando colocava os livros na mesa com uma força maior do que o de costume, quando entrava correndo na sala de aula atrasada, quando batia o pé no chão com ar impaciente, cada movimento que minha visão periférica captava era um mistério enlouquecedor. Quando ela conversava com os outros alunos humanos, eu analisava cada palavra e tom de voz. Ela falava o que pensava ou o que achava que deveria falar. Muitas vezes me parecia que ela tentava dizer aquilo que a plateia esperava. Tal atitude me fazia lembrar de minha família e de nossa cotidiana vida de ilusões. Nós éramos mais bem-sucedidos nessa tarefa do que Bella, mas porque ela tinha que interpretar um papel. Bella era como o restante do grupo, uma adolescente humana. Só que, às vezes, ela não se comportava como tal. Por exemplo, quando o Sr. Bunny passou um projeto de grupo na aula de biologia, em geral, ele deixava os alunos escolherem os parceiros. Como sempre acontecia nesses casos, os alunos ambiciosos e mais corajosos, Betty Downs e Nicholas Langari, logo perguntaram se eu queria fazer parte do grupo deles. Dei de ombros, aceitando. Eles sabiam que eu faria minha parte com perfeição, e a deles também, se não a concluísse. Não foi surpresa o fato de Mike se juntar a Bella. O que pareceu inesperado foi a insistência de Bella em chamar Tara Gavlas para fazer o trabalho com eles. Quase sempre o Sr. Bunny tinha que inserir a garota em algum grupo. Tara se mostrou mais perplexa do que contente quando Bella lhe deu um tapinha no ombro e perguntou, meio sem jeito, se queria fazer o trabalho com ela e Mike. Tanto faz, respondeu Tara. Quando Bella voltou para a mesa, Mike sibilou. Essa menina vive chapada, não vai fazer nada do trabalho. Acho que vai ser reprovada em biologia. Bella balançou a cabeça e sussurrou. Não se preocupe, eu faço a parte dela, se precisar. Mike não se conformou. Por que você fez isso? Era a mesma pergunta que eu morria de vontade de fazer, embora não no mesmo tom. Tara de fato ia ser reprovada em biologia. O Sr. Banner começou a pensar nela, tão surpreso quanto comovido pelo gesto de Bella. Ninguém nunca dá uma oportunidade a essa aluna. Que gesto simpático de Bella. Ela é melhor do que a maioria desses canibais. Será que Bella percebia como o restante da turma isolava Tara? Eu não conseguia imaginar nenhum outro motivo além da bondade para justificar a atitude de Bella, principalmente levando em conta sua timidez. Fiquei imaginando o nível de desconforto que aquilo lhe causara e cheguei à conclusão de que devia ser bem maior do que qualquer outro ser humano ali se prestaria a enfrentar, ainda mais por causa de um estranho. Como Bella dominava a matéria, fiquei pensando se a nota desse projeto chegaria a salvar Tara de uma reprovação, pelo menos em biologia, e foi exatamente isso o que aconteceu. E depois houve a vez no almoço, quando Jessica e Lauren conversaram sobre suas viagens dos sonhos. Jessica escolheu a Jamaica, mas logo em seguida foi desbancada por Lauren, que rebateu com a Riviera Francesa. Tyler entrou na conversa e escolheu Amsterdã, pensando no famoso Red Light District, e outros alunos começaram a dar seus palpites. Esperei ansiosamente pela resposta de Bella, mas antes que Mike, que gostava da ideia de ir para o Rio de Janeiro, pudesse perguntar-lhe. Eric disse em um tom animado que seu sonho era ir para Cancún, e a mesa explodiu em gargalhadas. Que ridículo, sibilou Lauren. Jessica riu baixinho. Com certeza. Tyler revirou os olhos. Você nunca vai arranjar uma namorada, disse Mike para Eric. Bella, falando em tom acima de seu habitual volume tímido, se intrometeu na confusão. Não, é legal. Também é para onde eu queria ir. Mike imediatamente mudou de opinião. Quer dizer, acho que algumas fantasias são legais. A princesa Leia, de escrava, devia ter ficado de boca fechada. Jessica e Lauren se entreolharam, fazendo careta. Pelo amor de Deus, pensou Lauren. A gente devia ir, disse Eric, entusiasmado com o interesse de Bella. Quer dizer, depois de guardar dinheiro para os ingressos. Comic Con com a Bella é melhor do que ir a Comic Con sozinho. Bella ficou desconcertada por um segundo, mas depois um rápido olhar para Lauren resolveu insistir. Com certeza, quem dera, mas deve ser caro demais, não é? Eric começou a detalhar os preços dos ingressos e a comparar hospedagem em um hotel com a opção de dormir no carro. Jessica e Lauren retomaram sua conversa prévia, enquanto Mike escutava Eric e Bella incomodado. Você acha que a viagem leva 2 ou 3 dias de carro? Perguntou Eric. Não faço ideia, respondeu Bella. Bom, quanto tempo leva daqui até Phoenix?
Dá para fazer em 2 dias, respondeu ela, confiante, se quiser dirigir 15 horas por dia. San Diego deve ser um pouco mais perto, não? Eu parecia ser o único a reparar que a expressão de Bella sugeria que ela estava tendo alguma ideia. Ah, é, San Diego é mais perto, claro, mas ainda assim 2 dias de viagem, com certeza. Ficou evidente que ela nem sabia a localização da Camicão, só tinha entrado na discussão para evitar que zombassem de Eric. A atitude revelava seu caráter, minha lista sempre aumentava. Mas agora eu nunca saberia que destino ela teria escolhido. Mike também não estava nada satisfeito, mas parecia ignorar a real motivação de Bella. Isso acontecia com frequência. Ela nunca saía da sua zona de conforto e tranquilidade, a não ser que percebesse que alguém precisava de ajuda. Mudava de assunto sempre que seus amigos humanos eram cruéis demais uns com os outros. Agradecia a um professor pela aula se ele parecesse desanimado. Trocava seu armário de escola. Trocava seu armário da escola por outro num lugar pior para que 2 melhores amigos pudessem ser vizinhos. Abria um sorriso, mas nunca para os amigos cheios de si, e sim para alguém que estivesse magoado. Pequenas coisas que nenhum de seus conhecidos ou admiradores parecia notar. Por causa de todas essas pequenas coisas, fui capaz de acrescentar à minha lista a mais importante e reveladora de todas as suas qualidades. Tão simples quanto rara, Bella era boa. Todo o restante se resumia a essa qualidade, generosa e modesta, desprendida e corajosa. Ela era boa em todos os sentidos, e parecia que ninguém se dava conta disso além de mim, apesar de Mike certamente observá-la tanto quanto eu. E logo ali à frente estava o mais surpreendente dos meus suplícios, Mike Newton. Quem, algum dia, poderia sonhar que um mortal tão comum e entediante pudesse ser tão insuportável? Verdade seja dita, eu deveria sentir algum tipo de gratidão mais do que os outros. Mike fazia com que Bella falasse. Aprendi muito sobre ela por meio dessas conversas, mas a colaboração de Mike nesse quesito me irritava ainda mais. Eu não queria que fosse ele a pessoa a desvendar os segredos de Bella. Ajudava a ver que Mike nunca percebia as pequenas revelações de Bella, seus breves deslizes. Ele não sabia nada sobre ela. Criara em sua mente uma Bella que não existia, uma garota tão comum quanto ele. Não observara o desprendimento e a coragem que a distinguia dos outros seres humanos. Não ouvia a maturidade incomum de seus pensamentos enunciados. Não percebia que, quando ela falava da mãe, soava mais como uma mãe falando de uma filha, e não o contrário, amorosa, indulgente, ligeiramente divertida e extremamente protetora. Não ouvia paciência na voz de Bella, quando ela fingia interesse em suas histórias confusas, e não enxergava que havia compaixão por trás daquela paciência. Essas descobertas proveitosas, porém, não me tornaram mais complacente com o rapaz. O modo possessivo como ele via Bella, como se ela fosse um objeto a ser adquirido, me exasperava quase tanto quanto as fantasias grosseiras que a envolviam. Com o passar do tempo, Mike também foi ganhando mais confiança, pois Bella parecia preferi-lo àqueles que ele considerava seus rivais, Tyler Crowell, Eric York e até, esporadicamente, eu mesmo. Ele costumava se sentar ao lado de Bella em nossa mesa antes da aula de biologia começar, puxando conversa, incentivando por seus sorrisos, sorrisos educados apenas, eu dizia para mim mesmo. Ainda assim, eu frequentemente me divertia ao imaginar golpeando-o e lançando-o na parede do outro lado da sala. Provavelmente não chegaria a matá-lo. Mike não me via como rival. Após o acidente, tivera receio de que Bella e eu ficássemos mais próximos graças à experiência compartilhada. Mas, obviamente, aconteceu o contrário. Antes, ele ainda tinha se incomodado por eu ter escolhido Bella como objeto de atenção, em detrimento das outras meninas. Agora, porém, eu a ignorava tanto quanto as outras, e ele achou que o jogo estava ganho. O que ela estaria pensando nesse momento? Estaria apreciando a atenção de que ele dispensava? E, finalmente, o último dos meus suplícios, o mais doloroso, a indiferença de Bella. Assim como eu a ignorava, ela me ignorava. Nunca mais tentou falar comigo. Pelo que eu percebi, nunca mais nem pensou em mim. Isso teria me deixado louco. Ou, pior, teria abalado minha determinação, exceto pelo fato de que às vezes ela me encarava, como acontecia antes. Eu não via isso com meus próprios olhos, pois não podia me permitir olhar para ela, mas Alice sempre nos avisava. Minha família ainda tinha receio do quanto ela sabia. Aliviava um pouco a dor perceber que ela me olhava à distância de vez em quando. É claro que provavelmente estaria apenas imaginando de que tipo de aberração eu era.
Bella, vai encarar Edward em 1 minuto. Ajam normalmente, disse Alice em uma terça-feira de março, e os outros atenderam e mudaram de posição. Eu prestava atenção na quantidade de vezes que ela olhava em minha direção. Fiquei feliz, embora não devesse, ao notar que a frequência não diminuía à medida que o tempo passava. Eu não sabia o que seus olhares significavam, mas isso me deixava um pouco melhor. Alice soltou um suspiro. Eu gostaria que... Não se meta, Alice. Falei, sério, não vai acontecer nada. Ela ficou emburrada. Alice estava ansiosa para concretizar sua suposta amizade com Bella. Estranhamente, sentia saudades da garota que não chegara a conhecer. Tenho que admitir, você tem um talento. Está novamente diante de um futuro todo enrolado e sem sentido. Espero que esteja contente. Faz todo sentido para mim. Ela bufou. Tentei me desvencilhar, impaciente demais para conversar. Meu humor não estava dos melhores. Eu estava mais tenso do que deixava transparecer. Apenas Jasper percebia meu nervosismo, sentindo a tensão irradiar de mim como sua capacidade única de tanto sentir quanto influenciar o humor das pessoas. Contudo, ele não compreendia os motivos por trás do meu estado e, já que nos últimos dias eu me irritava constantemente, não deu atenção. Aquele seria um dia difícil, mais difícil do que o anterior, como de costume. Mike Newton iria convidar Bella para sair. Estava prestes a acontecer um baile e seria tarefa das meninas convidar os rapazes. Mike nutrira fortes esperanças de que Bella o convidaria. O fato de ela ainda não ter feito isso abalara sua confiança. Agora ele se encontrava em uma situação desconfortável. Eu me deleitava com seu desconforto mais do que deveria, porque Jessica Stanley havia acabado de convidá-lo. Ele não queria aceitar, ainda torcendo para que Bella o escolhesse, e ele exibisse sua vitória para os outros supostos pretendentes. Mas também não queria dizer não e acabar perdendo o baile. Jessica, magoada com a hesitação de Mike e supondo que o motivo por trás disso lançava adagas imaginárias na direção de Bella. Novamente, tive o instinto de me colocar entre Bella e os pensamentos furiosos de Jessica. Passei a entender melhor esse instinto, o que apenas me deixava mais frustrado por não poder interferir nele, e pensar que eu tinha chegado a esse ponto. Estava totalmente obcecado pelos dramas insignificantes de adolescentes que eu tanto desprezara. Mike tentava controlar o nervosismo enquanto seguia ao lado de Bella para a aula de biologia. Escutei seus conflitos enquanto esperava os dois chegarem. O rapaz era um fraco. Ele havia esperado por esse baile de propósito, com medo de confessar a Bella sua paixão antes de ela demonstrar uma preferência óbvia por ele. Mike não queria arriscar uma rejeição, preferindo que ela tomasse a iniciativa. Covarde. Ele se sentou à nossa mesa novamente, confortável por estar entre velhos conhecidos, e imaginei como seria o som de seu corpo atingindo a parede com força suficiente para quebrar todos os ossos. Mas aí, disse Mike para Bella, os olhos voltados para o chão. A Jessica me convidou para o baile de primavera. Isso é ótimo, respondeu Bella de imediato e meio sem entusiasmo. Foi difícil não sorrir quando Mike notou seu tom de voz. Ele esperava um pouco de consternação. Você vai se divertir muito com a Jessica. Com dificuldade, ele procurou pela resposta correta. Bom, ele hesitou e quase tirou o time de campo. Depois se reanimou. Eu disse a ela que ia pensar no assunto. Por que fez isso? A voz de Bella mostrava desaprovação, mas também transmitia uma piada de alívio. O que significava aquilo? Uma fúria inesperada e intensa que fez minhas mãos se fecharem com força. Mike não notou nada. Seu rosto ficou vermelho, pelo modo como repentinamente fiquei furioso. Aquilo me pareceu um convite óbvio para o baile. E ele voltou o olhar para o chão ao falar. Eu estava me perguntando se... Bom, se você tinha intenção de me convidar. Bella hesitou. Naquele momento, viu o futuro com mais clareza do que Alice jamais vira. A garota poderia dizer sim para a pergunta implícita de Mike, ou poderia dizer não. De qualquer modo, algum dia, em breve, ela diria sim para alguém. Bella era linda e instigante, e os machos humanos não ignoravam esse fato. Quer se contentasse com alguém daquela turma sem graça, quer esperasse até se livrar de Forks, chegaria o dia em que ela diria sim. Visualizei a vida de Bella como fizera antes. Faculdade, carreira, amor, casamento. Via novamente de braços dados com o pai em um vestido branco diáfano, o rosto corado de felicidade enquanto avançava ao som de Marcha Nupcial de Wagner. A dor que senti ao imaginar esse futuro me lembrou da agonia da transformação. Ela me consumia. E não apenas a dor, mas uma ira avassaladora. A raiva pedia algum tipo de cartaz física, embora aquele rapaz insignificante e indigno talvez não fosse aquilo a quem Bella diria sim. Eu ansiava pulverizar seu crânio com meu punho, fazê-lo pagar como representante de quem quer que fosse. Eu não entendi essa emoção.
Era uma tremenda confusão de dor e raiva, desejo e desespero. Nunca a sentira antes. Não conseguia nomeá-la. Mike achou que devia dizer sim a ela. Falou Bella, a voz suave. As esperanças de Mike caíram por terra. Eu teria apreciado a cena sob outras circunstâncias, mas estava perdido no choque e no remorso que a dor e a raiva provocaram em mim. Alice tinha razão. Eu não era forte o suficiente. Naquele exato momento, ela estaria observando o futuro girar e revirar, ficar confuso de novo. Será que estaria satisfeita? Já convidou alguém? Perguntou Mike, de cara fechada, e deu uma espiada em mim, desconfiado pela primeira vez em várias semanas. Percebi que eu havia me traído. Minha cabeça se inclinava na direção de Bella. A inveja enfurecida que havia nos pensamentos dele, inveja de quem a garota preferia em detrimento dele, subitamente deu um nome à minha emoção. Eu estava com ciúme.